TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos com o Correio Serrano na TV trazendo muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar. Mande para cá sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem. Nossos canais já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação? Manda pra gente. Conta pra gente também como está a sua cidade, como está o seu bairro. Fala pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito. Olha essas imagens feitas hoje pela manhã. Céu azul, azul. Tinha algumas nuvens meio escurinhas ali. No finalzinho ali das montanhas, mas o sol mais uma vez vai dar o ar da graça. Linda, linda pintura o dia de hoje. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 28 de julho. TSE realiza a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre os dias 3 e 9 de agosto. Você acompanha também que a Associação Brasileira de Municípios lança guia com orientações para auxiliar prefeituras no enfrentamento dos impactos do El Niño. Preço da gasolina chega a R$ 7,29 em Petrópolis e em Três Rios bate R$ 6,99. Você vai ver essas e outras notícias agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa o jornal de hoje indo direto para as nossas reportagens em vídeo em nível nacional. A gente começa hoje falando sobre golpes nas férias. Pois é, olha só, gente. Seja para aproveitar o frio da serra ou o calor das praias, o planejamento da viagem exige alguns cuidados para evitar prejuízos e também dor de cabeça. Além de pesquisar a reputação das empresas, uma das recomendações é consultar o Cadastrur, que é o sistema oficial que reúne os prestadores de serviços turísticos regularmente cadastrados no país. Vamos ver. O cadastro no sistema do Cadastur é obrigatório para algumas categorias, como meios de hospedagem, agências de viagens, transportadoras turísticas e guia de turismo. Ao verificar se a empresa ou o profissional possui registro ativo, o consumidor tem a garantia de que está contratando um prestador regularizado para atuar no setor e passa a contar com maior apoio legal em caso de problemas. A consulta ao Cadastur, no entanto, serve apenas para confirmar se a empresa está regularizada. Por isso, o consumidor também deve buscar outras informações sobre a procedência do serviço, como a reputação da empresa, a avaliação de outros clientes e os dados de contato para evitar que o sonho da viagem se transforme em prejuízo. No ambiente digital, é importante ficar atento a perfis falsos de hotéis e pousadas. Entre os principais sinais de alerta estão pequenas alterações na grafia do nome do perfil, contas criadas há pouco tempo com grande volume de publicações e comentários bloqueados ao público. Ofertas com preços muito abaixo do valor de mercado também devem despertar desconfiança, já que muitas vezes são usadas para induzir pagamentos imediatos. A contratação de serviços turísticos e de aluguéis por temporada por meio de aplicativos de mensagens também exige cuidado. Sempre que possível, a orientação é concluir a negociação dentro das plataformas oficiais de reserva, evitando fechar o negócio por canais externos. Antes de fazer qualquer transferência, também é fundamental conferir os dados do destinatário e verificar se o pagamento está sendo feito diretamente à empresa contratada e não a terceiros. Diante das diversas armadilhas virtuais, a consulta ao Cadastur funciona como mais uma camada de segurança para o consumidor. Além de gratuita e rápida, a ferramenta ajuda a confirmar se agências de viagens, meios de hospedagem e guias de turismo estão aptos a atuar no setor.
Para o turista, essa verificação representa mais segurança, transparência e confiança na hora de contratar os serviços e contribui para um turismo mais responsável e organizado. E um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, aponta que a fome no mundo diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Mesmo assim, cerca de 645 milhões de pessoas ainda enfrentaram a fome em 2025 e o cenário segue acima da meta global de erradicação até 2030. O levantamento mostra que 7,8% da população mundial passou fome em 2025. O número representa uma redução de quase 14 milhões de pessoas em relação a 2024 e de 43 milhões na comparação com 2022. O relatório foi elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, OMS, Unicef, Programa Mundial de Alimentos e Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. O estudo também aponta melhora no número de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Em 2025, cerca de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas viviam nessa condição, o equivalente a 25,8% da população mundial. O percentual é o menor do que o registrado em 2024 e também fica abaixo dos níveis observados durante a pandemia. O relatório também alerta que o ritmo dos avanços ainda é insuficiente para o cumprimento das metas da Agenda 2030. Entre os desafios estão a desnutrição infantil, o aumento dos casos de anemia entre mulheres em idade fértil e o crescimento da obesidade entre adultos. Outro ponto de atenção é o custo da alimentação saudável. Embora o número de pessoas que não conseguem pagar por uma dieta adequada tenha caído, ainda são cerca de 2 bilhões e 690 milhões de pessoas nessa situação. O relatório destaca que reduzir o preço dos alimentos nutritivos e fortalecer os sistemas de produção serão fundamentais para avançar no combate à fome nos próximos anos. E olha, gente, o Ministério da Saúde encaminhou um alerta a estados e municípios sobre a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, por conta dos impactos do fenômeno El Niño, previsto para ocorrer a partir do segundo semestre deste ano. A orientação tem como objetivo reforçar as ações de prevenção e controle diante das mudanças climáticas. De acordo com projeções desenvolvidas pelo Infodengue da Fiocruz, o Brasil poderá registrar cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027. Segundo a Organização Meteorológica Mundial e o Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño pode se manifestar de forma moderada a forte, favorecendo condições que ampliam a circulação do mosquito Aedes aegypti. O aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões, assim como os períodos de seca em outras áreas, pode estimular o armazenamento de água e a formação de criadouros do vetor. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle, com a realização de bloqueios de transmissão nos primeiros casos identificados, a reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e a adoção das tecnologias de controle vetorial preconizadas pela pasta. O Ministério também destaca a importância da participação da população. A orientação é para que as gestões locais reforcem as ações de comunicação e conscientização, incentivando os moradores a eliminarem possíveis criadouros do mosquito, ficarem atentos aos sinais e sintomas das arboviroses e procurarem atendimento de saúde logo nos primeiros sintomas. As projeções apresentadas pelo Ministério são estimativas epidemiológicas baseadas em cenários climáticos e podem ser atualizadas conforme novas informações forem incorporadas aos modelos. A pasta informou que continuará monitorando a situação e poderá emitir novos alertas caso sejam necessários. Apesar do cenário de atenção, o país tem registrado redução nos casos dessas doenças. Até 20 de junho de 2026, foram contabilizados 392.800 casos de dengue, uma queda de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de chikungunya também apresentaram redução de 46%.
Tá aí. E agora a gente vai ver o que é destaque no nosso jornal Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada no nosso jornal impresso, ver o que é destaque por lá. Na primeira página, a gente já vai direto para a linha vermelha. Odebrecht nas mãos dos chineses é a mais nova contribuição petista ao fim da engenharia nacional. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita essa notícia. Ainda na nossa primeira página, moradores de Angra dos Reis voltam às ruas para pedir o fim da taxação. Concentração saiu do Cais Santa Luzia e foi até a sede do governo municipal. Manifestantes apontaram falta de diálogo, enquanto a prefeitura sustenta que houve reuniões com segmentos turísticos. Destaque lá da nossa página 6. E aqui no texto legenda, Nunes Marques alertou para perigos da inteligência artificial nas eleições. Em seu discurso de posse no Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques parecia antever a encrenca que seriam as eleições deste ano com inteligência artificial. Agora, seus colegas querem saber se seguirá seu discurso quando confrontado por aqueles que viabilizaram sua posse no TSE. Está na página 4, assinado por Thales Faria. Agora a gente vai lá para a nossa página 11, para o Petropolitano, ver o que é destaque por lá. Por lá, traz a seguinte matéria, nossa página 11, né? A tão sonhada ligação Bingen-Quitandinha completa 5 meses de atraso. Gente, eu vou falar para vocês, entra prefeito, sai prefeito, os prefeitos que passam aqui prometem essa ligação Bingen-Quitandinha e isso não sai, parece realmente encantado. Pois é, o anúncio foi feito lá no dia 15 de janeiro, num evento no Ministério dos Transportes, mas até agora nada. Ela tinha sido anunciada ali o período de testes para depois do Carnaval. Essa operação provisória ainda não saiu do papel. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui. Mais de 5 meses após o prazo anunciado pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo prefeito Ingo Rames, a ligação provisória entre os bairros Bingen e Quitandinha continua sem sair do papel. A operação apresentada como uma solução emergencial para reduzir os congestionamentos na cidade deveria começar a ser testada logo após o Carnaval, mas até hoje não há qualquer informação oficial sobre o início da medida. E o impacto, né? Essa nossa reportagem aqui ainda traz o impacto esperado com essa mudança, né? Os testes aí que eram previstos e até agora não saiu. Gente, eu não sei o que acontece que é encantada essa ligação Bingen-Quitandinha, entra pessoa, sai pessoa e nada se resolve. Impressionante. Agora a gente falando ainda de transporte, falando de solução viária aqui para nossa cidade, olha só. A Comissão Especial da Câmara Municipal de Petrópolis se reuniu para avaliar o andamento da intervenção da concessionária responsável pelo transporte público da cidade. Participaram do encontro o presidente da comissão, que é o vereador Tiago Damasceno, o vereador Fred Procópio, também um representante do gabinete da vereadora Júlia Casamasso. Entre os principais temas discutidos estiveram a recuperação da frota dos ônibus da cidade, a retomada de linhas e a situação financeira da empresa Turp, é o que a gente vê agora na nossa reportagem. Durante a reunião, foram apresentados dados que mostram uma melhora gradual na operação do sistema. Cerca de 90% da frota prevista já está em circulação após a recuperação de veículos que estavam parados para manutenção. A expectativa é que mais ônibus sejam liberados nas próximas semanas, com a conclusão dos reparos e a chegada de peças, permitindo ampliar a oferta de viagens e reativar linhas suspensas.
Outro anúncio feito durante o encontro foi a implantação da linha 303, que vai atender diretamente o Hospital Alcides Carneiro e oferecer uma nova opção de deslocamento para os moradores de Itaipava. A comissão também informou que outras linhas de maior demanda poderão voltar a circular em dias úteis, conforme a disponibilidade de veículos. Os vereadores também acompanharam informações sobre a situação financeira da concessionária. De acordo com o interventor, salários, depósitos atuais do FGTS, consignados e benefícios dos trabalhadores estão sendo mantidos em dia. Além disso, houve aumento da arrecadação diária com a redução da evasão de passageiros e reforço na fiscalização operacional e na manutenção da frota. Também observamos que o número de ônibus quebrados dentro da garagem diminuiu, né? A gente já chegou a fazer visita onde encontramos mais de 30 ônibus quebrados. Nessa última visita tinham 16 ônibus que estavam em fase de manutenção. Por outro lado, o vereador destacou que ainda há pontos críticos que afetam diretamente a população, especialmente trabalhadores e estudantes que dependem do transporte público todos os dias. Ele também cobrou a retomada de linhas que ainda não voltaram a operar, como o ônibus Quitandinha via Alto da Serra. Por exemplo, a quebra de alguns ônibus no dia a dia, nas viagens da Turp, que continua acontecendo. Uma outra questão são as viagens nos primeiros horários, né, que continua muitas comunidades e muitos bairros sem ter os primeiros horários na parte da manhã. A comissão foi informada ainda de que o relatório final da intervenção está em fase de conclusão e será encaminhado à comissão processante instaurada pela Prefeitura. O documento reunirá informações técnicas sobre a situação operacional, financeira e administrativa da empresa. Os parlamentares afirmaram que continuarão acompanhando a intervenção com novas visitas técnicas, análise de documentos e fiscalização das medidas adotadas para melhorar o transporte público de Petrópolis. Vamos agora, rapidamente, para a nossa página 21, lá no Serrano, ver o que é destaque por lá, antes da gente ir para o nosso intervalo. Por lá tem o seguinte: Justiça manda a Prefeitura de Levi Gasparian elaborar plano diretor. Após pedido do MP do Rio, o município terá 60 dias para apresentar plano de ação. Pois é, o Ministério Público do Estado do Rio obteve decisão liminar determinando que o município de Comendador Levi Gasparian apresente um plano de ação para a elaboração do plano diretor e da carta geotécnica de aptidão à urbanização. A decisão busca assegurar o adequado planejamento urbano e fortalecer as ações de prevenção de desastres. A Justiça estabeleceu prazo de 60 dias para a apresentação do plano de ação e determinou ainda que o município apresente relatórios mensais sobre o andamento das medidas. Tá aí, tem muito mais no nosso jornal, mas a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícia para você. Ah, e você vai ver no próximo bloco, vou falar porque a gente vai ter, logo no início do próximo bloco, uma reportagem especial. Pois é, no jornal de hoje, você viaja com a nossa equipe até o Reino Unido para conhecer a grandiosidade da Jalsa Salana. São mais de 50 mil pessoas reunidas em um único lugar, representantes de diversas nacionalidades e uma estrutura que impressiona. É já já no próximo bloco, você não pode perder. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver.
Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, promove entre os dias 3 e 9 de agosto a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. A iniciativa envolve ações em todo o país para aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica. A execução das ações da primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação vai ficar a cargo do TSE e dos tribunais regionais eleitorais e inclui demonstrações da urna eletrônica, atividades educativas, vistas guiadas, palestras, exposições, ações de combate à desinformação e eventos abertos ao público. O objetivo é fortalecer a confiança no sistema eletrônico de votação e estimular a participação cidadã, especialmente entre os jovens. Ao longo da semana, os TREs promoverão atividades em todo o país, como demonstrações da urna eletrônica, visitas às escolas, palestras, exposições, ações educativas e distribuição de materiais informativos. Alguns tribunais regionais também vão realizar a Corrida pela Democracia ou outras ações voltadas à promoção da cidadania. Cada tribunal vai divulgar sua programação em seus canais institucionais e as ações de maior destaque vão poder ser repercutidas pelo TSE, ampliando assim o alcance da campanha e reforçando a atuação integrada da Justiça Eleitoral.
E o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de prevenção aos danos das apostas online. A iniciativa, veiculada a partir deste domingo, alerta sobre os riscos do uso problemático das plataformas de apostas e divulga os serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores e familiares. As plataformas de apostas online, conhecidas como bets, estão cada vez mais presentes no cotidiano e podem ser acessadas por diferentes dispositivos, inclusive celulares. Segundo o Ministério da Saúde, recursos como notificações, bônus, apostas em tempo real e recompensas variáveis podem estimular a permanência e a repetição das apostas, com impactos na saúde mental, na vida financeira e nas relações familiares e sociais. O transtorno do jogo é reconhecido pela Classificação Internacional de Doenças e pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais como um transtorno de comportamento aditivo. A Organização Mundial da Saúde estima que a condição afete cerca de 1,2% da população adulta mundial. O SUS oferece teleatendimento em saúde mental para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas e seus familiares. O acesso é feito pelo aplicativo ou pela versão web do Meu SUS Digital, onde o usuário responde a um autoteste. Quando o resultado indica risco moderado ou elevado, o encaminhamento para o teleatendimento é realizado automaticamente. O atendimento presencial também está disponível nas unidades básicas de saúde e, quando necessário, nos centros de atenção psicossocial. Outra ferramenta disponível é a plataforma centralizada de autoexclusão do Ministério da Fazenda. Por meio dela, o cidadão pode solicitar o bloqueio voluntário do acesso às plataformas de apostas autorizadas. O sistema bloqueia as contas ativas, impede a abertura de novas contas com o CPF cadastrado e interrompe o envio de publicidade direcionada pelas empresas de apostas. A plataforma também reúne conteúdos sobre jogo responsável, saúde mental, educação financeira e orientações sobre onde buscar atendimento no SUS. E olha só, gente, a Associação Brasileira de Municípios lançou um guia prático para auxiliar prefeitos e equipes técnicas na prevenção e no enfrentamento dos efeitos do El Niño. O material reúne orientações para as etapas de prevenção, resposta e recuperação diante de eventos climáticos extremos e está disponível de graça no portal da entidade. De acordo com a Associação Brasileira de Municípios, estudos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos apontam 81% de probabilidade do El Niño atingir intensidade muito forte entre os meses de outubro e dezembro. Ainda segundo as estimativas, há 97% de chances do fenômeno permanecer ativo até o início de 2027. A entidade alerta que os impactos do El Niño variam de acordo com a região do país. No norte e no nordeste, a tendência é de redução das chuvas, estiagens, queda no nível dos rios, pressão sobre o abastecimento de água e aumento do risco de queimadas. No centro-oeste, o calor intenso e a baixa umidade podem favorecer a ocorrência de incêndios, especialmente no Pantanal. Já no sudeste, são esperados períodos de calor intenso, baixa umidade e irregularidade das chuvas. No sul do país, o risco é de temporais persistentes, enchentes, alagamentos e deslizamentos. O Guia Prático para Enfrentamento ao Super El Niño e Eventos Climáticos Extremos apresenta recomendações para que as prefeituras se preparem antes da ocorrência dos desastres. Entre as orientações estão o mapeamento de áreas de risco, a atualização dos planos de contingência, a definição prévia de abrigos e equipes de atendimento e a organização de ações emergenciais, como evacuação de áreas, acolhimento de famílias e manutenção dos serviços essenciais. A associação também destaca que a resposta aos eventos climáticos deve envolver diferentes áreas da administração municipal, como saúde, assistência social, infraestrutura, educação, meio ambiente e finanças. Segundo a entidade, o planejamento antecipado e a integração entre os órgãos públicos são fundamentais para reduzir os impactos dos eventos extremos e garantir mais segurança à população.
Tá aí, importante essa medida, né? E as agências bancárias e instituições financeiras credenciadas começaram a ofertar nesta segunda-feira as linhas de financiamento do programa Move Brasil para a compra de motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas produzidos aqui no país. A iniciativa busca facilitar a renovação da frota utilizada por entregadores, motoaplicativos, mototaxistas e motofrentistas profissionais. O programa permite que trabalhadores cadastrados tenham acesso a condições especiais de financiamento para substituir veículos antigos por modelos novos e mais sustentáveis. Para solicitar o crédito, é necessário estar cadastrado no Move Brasil por meio da conta gov.br e ter recebido a confirmação de elegibilidade emitida em até 5 dias úteis. Após a confirmação, o trabalhador pode procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou outra instituição financeira credenciada para análise de crédito e a contratação do financiamento. O veículo escolhido deve ter sido produzido no Brasil a partir de 2024. De acordo com as regras do programa, o valor do financiamento é liberado diretamente ao fornecedor do veículo. A aprovação da operação depende da análise de crédito realizada pela instituição financeira, que também define a documentação necessária para a contratação. Após a assinatura do contrato, o beneficiário começa a pagar as parcelas somente após 60 dias. O prazo para a quitação do financiamento é de até 4 anos, com taxas de juros de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres. E o período de coleta de dados da primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2026 termina nesta sexta-feira, dia 31 de julho. Nesta fase, as escolas deverão informar os dados de matrículas, turmas, profissionais escolares e infraestruturas das unidades de ensino por meio do sistema EducaCenso via internet. Em todo o território nacional, a responsabilidade pela declaração das informações, compreendendo os processos de digitação e exportação, é dos diretores escolares ou responsáveis pelas escolas. Coordenado pelo Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o Censo Escolar é uma pesquisa estatística da educação básica brasileira, realizada em regime de colaboração com as secretarias estaduais, distrital e municípios de educação, com a participação das escolas públicas e privadas. A pesquisa abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e da educação profissional, incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional. De acordo com a portaria número 217 de 2026 do Ministério da Educação, está definido o cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação Básica 2026, e nele os gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal serão responsáveis pela exportação dos dados preliminares ao Ministério da Educação para publicação no Diário Oficial da União. Após essa publicação, o sistema EducaCenso será reaberto durante 30 dias para os gestores educacionais para que seja feita a retificação, conferência e eventual correção das informações declaradas. O cronograma também prevê períodos específicos para verificação dos dados pelos gestores educacionais e confirmação de matrículas duplicadas no módulo próprio do EducaCenso. A divulgação dos resultados finais da primeira etapa, das sinopses estatísticas e das demais estatísticas de educação básica vai acontecer no dia 1º de fevereiro do ano de 2027. E a gente vai fazer agora, vem aqui na aberta, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí porque a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E olha só, gente, o valor da gasolina continua sendo um obstáculo para os motoristas, visto que muitos consideram um valor elevado para a realidade. Em Petrópolis, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a, pasmem, R$ 7,49, enquanto a cidade de Três Rios, aqui do lado, registrou o valor de R$ 7,13. A reportagem do Correio da Manhã esteve nas ruas para ouvir os motoristas. Bem caro, comparado a outros lugares que a gente vai, está sempre acima. Muito caro, muito caro. Eu acho que está bem alto, está bem fora do padrão. Não, é absurdo, é caro. Independente de ser refinaria, você vai até Três Rios ou, por exemplo, Juiz de Fora, Teresópolis, é mais barato. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o valor máximo de revenda da gasolina comum em Petrópolis chegou a R$ 7,29 e o médio a R$ 7,22, enquanto em Três Rios, que fica a cerca de 64 quilômetros da cidade imperial, o preço máximo alcançou R$ 6,99 e o médio R$ 6,84. Os dados contemplam o período entre os dias 19 e 25 de julho deste ano. Os motoristas que optam pela gasolina aditivada têm um custo ainda maior. Em Petrópolis, o preço máximo de revenda chegou a R$ 7,49 e o médio a R$ 7,29. Já em Três Rios, o valor máximo é de R$ 7,13 e o médio chegou a marcar R$ 6,96. Para os motoristas, o alto custo no combustível impacta na rotina. É ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir no mercado, e aqui é tudo muito longe, e também se for depender do transporte público é uma vergonha, né? Então a gente se aperta para poder dar. Fica muito difícil,
E não tem ninguém que esteja supervisando, né? Está tudo muito largado. Da mesma forma que é mais barato nas outras cidades, aqui é bem mais perto da nossa refinaria, poderia ser a mesma coisa. E todo petropolitano, ele fica se perguntando a mesma coisa. Por que em Petrópolis a gasolina é tão cara, né? E no município de Petrópolis, os maiores de 15 anos de idade, adultos e idosos que não conseguiram concluir o ensino fundamental por algum motivo, têm a oportunidade de regularizar os seus estudos. O avanço do nível escolar é possível por meio do Programa de Educação de Jovens Adultos, o EJA, que está com inscrições abertas. Os jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos de Petrópolis que não concluíram o ensino fundamental continuam com a oportunidade de ingressar no Sistema de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, ainda no ano de 2026. Para os interessados, as matrículas seguem abertas com atendimento no centro e em Itaipava. Na rede municipal de ensino, são 747 estudantes em 42 turmas. Desse total, 236 estão nas fases iniciais e 511 cursam as etapas finais. A modalidade vai dar alfabetização ao 9º ano e permite que cada pessoa retome o percurso escolar a partir do ponto em que parou. As fases iniciais correspondem do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Já as finais abrangem do 6º ao 9º ano. Para ajudar no retorno da vida escolar, o estudante pode usar a plataforma do governo federal CadEja. As informações são encaminhadas à rede de ensino e em Petrópolis a equipe da Secretaria de Educação entra em contato para orientar sobre os documentos, a fase correspondente e o encaminhamento para uma das unidades. Para efetivar a matrícula, o interessado deve apresentar o original e uma cópia da certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico escolar, declaração de escolaridade, cartão SUS e número de NIS, caso seja beneficiário do Bolsa Família. Também são necessárias 2 fotos 6x4 e para estudantes menores de 18 anos, a documentação do adulto responsável. E olha só, gente, a Enel Distribuição Rio iniciou nesta semana as obras da retrofit de condicionamento ambiental no Hospital Municipal Alcides Carneiro, em Petrópolis. As intervenções vão modernizar o sistema de climatização e iluminação da unidade de saúde e incluem a instalação de uma mini usina de geração de energia solar. Localizado em Correias, na cidade de Petrópolis, o Hospital Alcides Carneiro é referência regional em maternidade de alto risco e UTI neonatal. As obras de eficiência energética programadas para o hospital vão gerar uma economia anual de cerca de R$200 mil. A promoção da eficiência energética no Hospital Alcides Carneiro é muito importante, porque ela representa um investimento direto que vai beneficiar toda a população da região serrana. Através da chamada pública de projetos, nós conseguimos realizar essa ação que vai realizar o retrofit de iluminação, de ar-condicionado e a instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica. Além do sistema de geração distribuída, que vai contar com 90 módulos de geração fotovoltaicas, estão previstas a troca de 23 condicionadores de ar e de 1.538 pontos de iluminação por lâmpadas LED. A previsão é que a obra seja finalizada em até 60 dias. Um compromisso que vai gerar a economia de energia da unidade hospitalar, beneficiando toda a população da região serrana. Um compromisso da Enel com a sustentabilidade e com a economia de energia elétrica. A obra no Hospital Alcides Carneiro foi selecionada por meio da chamada pública de projetos aberta pela Enel Rio, que apoia iniciativas de eficiência energética viabilizadas com recursos do Programa de Eficiência Energética regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E olha só, gente, 2 adolescentes foram atropeladas na manhã do último domingo no bairro Bela Vista, em Paraíba do Sul. De acordo com relatos, o carro apresentou falha no sistema de freios e a motorista perdeu completamente o controle do veículo. Olha só. A Polícia Militar foi acionada no último domingo, dia 26 de julho, para atender uma ocorrência de atropelamento no bairro Bela Vista, em Paraíba do Sul. Em imagens de câmeras de segurança da região, é possível ver quando um carro atinge as adolescentes, passa por cima de uma delas e colide contra o muro de uma residência. Uma mulher de 24 anos era quem conduziu o carro.
De acordo com relatos, o veículo apresentou falhas no sistema de freio e a motorista perdeu o controle da direção. As adolescentes sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Piedade. Posteriormente, as vítimas foram atendidas e liberadas. Segundo a Polícia Militar, a motorista estava sem habilitação e foi autuada. A ocorrência foi registrada na 107ª Delegacia de Polícia, onde as medidas cabíveis foram adotadas. E aí a gente fica pensando assim, a pessoa sem habilitação, ela perde o controle, não sei nem se dá para pegar as imagens ali novamente do atropelamento. Gente, mas por que que ela não foi contra algum muro? Eu fiquei estarrecida com as imagens, porque se ela tá sem freio, pode usar o freio de mão, e mesmo assim, o freio de mão também não funcionou. Dá uma encostada numa outra parede, foi o que acabou acontecendo no final, né? Mas é impressionante porque o carro, ele pega a pessoa e vai arrastando por outro, eu juro que quando eu vi essas imagens a primeira vez, parecia até de propósito, porque um pouquinho mais antes dessas imagens, o carro vem lá de trás, pega uma das pessoas, estavam em 2 pessoas andando, pega uma das pessoas e continua arrastando elas, sabe? Então, pareceu até de propósito. E aí depois, vendo as informações, que ela teria perdido o freio. Mas por que atropelar? Tinham, a estrada, a rua desse tamanho. A rua desse tamanho. As pessoas estavam andando aqui. Era só virar o jogo do carro, passar por aqui para não atropelar as pessoas. Mas é impressionante, as imagens mostram ela indo exatamente das pessoas e continuou, em vez de virar o veículo para o outro lado. Assim, parece até que foi de propósito. Agora a gente vai falar sobre um outro caso, gente, que, olha só, uma mulher de 41 anos foi morta na noite de segunda-feira na estrada do Bonfim, na região de Correias, em Petrópolis. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um homem de 37 anos que foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Gente, até quando as mulheres vão ficar à mercê de loucos assim, de ex-companheiros? Até quando as mulheres vão sofrer esse tipo de violência? Quem traz todos os detalhes sobre esse feminicídio aqui em Petrópolis é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está na redação e fala conosco. Toledo, bom dia. Gente, até quando, Toledo? Até quando? Bom dia, Roberta. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Um caso que assusta principalmente, né, e levanta muitas preocupações. E olha, segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para a ocorrência e quando chegaram no local, a vítima já estava caída. As testemunhas informaram as características do suspeito e a direção que ele teria fugido. Durante as buscas, o homem foi localizado correndo em direção ao bairro Bonfim, ali na região de Correias. De acordo com a corporação, ele estava com as roupas sujas de sangue e apresentava ferimentos nas mãos. O suspeito afirmou que ele e a vítima haviam ingerido bebida alcoólica na companhia do filho do casal de apenas 3 anos de idade. Após deixarem a criança na casa de familiares, teria ocorrido uma discussão dentro de um carro. O homem alegou que a mulher estava com uma faca que conseguiu tomar a arma e desferiu golpes contra ela. Em seguida, ele fugiu e disse ter descartado a faca em uma área de mata ali na região. A versão apresentada por ele agora vai ser apurada pela Polícia Civil. E após receber atendimento médico pelos ferimentos nas mãos, o suspeito foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde ele foi autuado em flagrante por feminicídio e permaneceu preso à disposição da Justiça. Vale destacar também que, ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem já havia sido condenado pelo crime de estupro e também respondia por lesão corporal praticada contra a mulher. Caso muito triste que levanta muitas preocupações. Ressaltar isso novamente. Roberta, volto com você.
Pois é, Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E agora a gente vê como vai ficar o tempo na nossa área de cobertura. E olha só, gente, depois da passagem da frente fria no fim de semana, o tempo vai voltar a ficar firme em toda a nossa região de cobertura nesta terça-feira. O sol predomina ao longo do dia sem previsão de chuva e o destaque fica para a formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã em algumas cidades aqui da região serrana. Durante a tarde, as temperaturas voltam a subir, garantindo um dia agradável e com céu aberto. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, em Nova Friburgo, por exemplo, a terça-feira vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer e novamente durante a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo também permanece firme. A terça-feira vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo fica ainda mais aberto, com sol durante todo o dia e sem nuvens no céu, com os termômetros na casa dos 30 graus. Em Paraíba do Sul, o sol aparece inteiro sem nuvens e à noite o tempo continua aberto. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a terça-feira também vai ser de sol o dia todo sem nuvens no céu e à noite o tempo segue aberto. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E o Centro Espírita Sul e Luz realizou uma assembleia na última semana que marcou a formalização jurídica de uma das mais tradicionais casas de axé da região serrana do estado do Rio. A iniciativa representa um importante avanço na defesa da liberdade religiosa, na valorização da cultura afro-brasileira e fortalece a preservação da Umbanda aqui na cidade de Petrópolis. A comunidade do Povo Santo de Petrópolis viveu um momento histórico com a realização da Assembleia Geral da Fundação do Centro Espírita Sul e Luz no dia 22 de julho. A iniciativa marcou a formalização jurídica de uma das mais tradicionais casas de axé da região serrana e representa um avanço na preservação da Umbanda na cidade de Petrópolis. A formalização faz parte do projeto chamado de Raízes Fortes. Ontem a gente deu um pontapé inicial, né, de estar fazendo essa legalização dos terreiros. E a parte que leva a legislação muda, está sempre alternando, né? E a gente tem que acompanhar. A Assembleia teve como objetivo a aprovação do novo Estatuto Social e a posse da primeira diretoria formalmente constituída, presidida pelo pai Fernando de Ogum. O ato assegura personalidade jurídica para a entidade, fortalecendo a atuação institucional e ampliando o acesso a políticas públicas, benefícios legais, editais culturais e demais instrumentos de fortalecimento nas organizações religiosas. Porque a gente deu essa alavancada e conseguimos registrar o terreiro, deu o primeiro terreiro, né, de muitos, porque aqui na cidade tem muitos terreiros. Eu acho que é na média de uns 400 terreiros que tem aqui e a maioria não é registrado, né? Não tem o seu direito assegurado pela lei, né? Fundado em 26 de maio de 1954, o Centro Espírita Sul e Luz construiu ao longo dos anos uma trajetória voltada na prática da Umbanda, na assistência espiritual, no acolhimento e no desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade. O terreiro se tornou referência na preservação de tradições religiosas de matriz africana em Petrópolis. O projeto Raízes Fortes visa oferecer suporte técnico, jurídico e institucional para as casas de axé.
A iniciativa está estruturada em 4 pilares: acolhimento, formalização, capacitação e salvaguarda da memória. Ao concluir a formalização jurídica, o Centro Espírita inaugura uma nova etapa de sua história, consolidando um legado construído ao longo de mais de 70 anos. O Centro Espírita Sul e Luz costuma promover nas ruas de Petrópolis o Samba de Malandro. As festas acontecem no bairro Esperança, onde o terreiro fica localizado, e reúnem cerca de 2.000 pessoas. Então, assim, adeptos e pessoas que nunca viram vão lá e ficam apaixonados, porque é uma coisa muito prazerosa, né, de estar ali, curtir aquela festa. Tem uma mistura de pagode com religião, é um cultural, né? Apesar disso, as religiões de matriz africana ainda sofrem muito preconceito. Para Pai Fernando, muitos ainda não se conscientizaram sobre a gravidade da intolerância religiosa. As pessoas têm que ter essa conscientização, tem que ter. As pessoas têm que botar na cabeça que as coisas têm que ser divididas. Não é só a religião, o preconceito religioso, é o preconceito de cor. Não existe isso. A gente é um só. O sangue é igual de todo mundo, entendeu? Tá aí, bem bacana. Nosso jornal vai ficando por aqui, lembrando que você pode nos ajudar, na verdade, a fazer os nossos telejornais. Mande sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tudo letra minúscula, sem o tio ali da palavra manhã. E também tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, viu alguma coisa, fez foto, fez vídeo, manda pra gente, nos ajude a fazer os nossos telejornais. E aqui você fica muito bem informado ao longo da nossa programação. Também tem as nossas redes sociais, o nosso site, e se você for às bancas, tem o Correio Petropolitano aqui na nossa região por apenas R$2 e você fica muito bem informado. Amanhã estou de volta às 7h30 da manhã, ao vivo, e eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.